gente tem, eu acho que 10 minutos para até a próxima mesa. Gostaria de perguntar se alguém tem alguma questão, alguma pergunta. Quiroga. A gente pode escolher umas 3, 4, e aí depois... ali atrás. Tem uma... Obrigado. Parabéns, Daniel, pela sua apresentação. Queria uma informação. Quando o senhor apresenta esses dados da McKinsey, e eu diria, talvez, nas várias empresas, etc., como que é indicado, qual que é a reação das pessoas e qual é a reação em termos do investimento? Quer dizer, há um questionamento em termos do investimento que elas precisam fazer para obter esse ganho, e também há um questionamento se esse é um ganho efetivo ou não. Quer dizer, qual tem sido a reação das pessoas diante da apresentação desses dados de que um ambiente diverso, economicamente, financeiramente falando, comercialmente, é também um ambiente que traz mais ganhos econômicos para a própria empresa? Eu já tenho. Tá. Não, a pergunta que eu ia fazer também para o Daniel, e depois eu queria perguntar para a Sheila, se eu pudesse fazer duas, que é o seguinte, com relação ao censo. Eu acho que nesse trabalho que vocês fizeram com a FEBRABAN, teve que ser trabalhado muito a ideia de que o censo é visto, às vezes, como discriminatório, né? Estou fazendo um censo para meio que colar uma certa categoria nas pessoas, e houve uma sensibilização no sentido de que isso não tem a função de estimular a diversidade, não ao contrário, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais isso, como que foi feito para tirar esse estereótipo de que um censo é uma coisa ruim e não uma coisa boa para estimular a diversidade. E, na verdade, unindo essa questão para a Sheila, se no Ethos existiu, por parte das empresas, das 500 empresas, que vocês fazem campanhas constantes. Se você vê algum tipo... Porque as empresas, a gente aqui vai estar discutindo muito o universo jurídico, que talvez seja mais conservador do que um grupo de empresas, até porque elas vendem, na verdade, produtos ao consumidor, que lá está o negro, está o pobre, está o rico, está o branco, tem todo tipo, né? Vender um Danone, eu vendo para quem for, eu vendo qualquer coisa num público consumidor. E aqui, na área jurídica, nós temos muito, talvez, de um público consumidor qualificado, né? Os clientes vão querer, eventualmente, que eu tenha uma pessoa não tão bem formada, que pode ser negro, pode ser branco, pode ser, enfim, de toda a categoria. Eu queria saber se, em termos de empresas, você diria que tem uma diferença por serem empresas que, na verdade, precisam do consumidor. E o consumidor não tem raça, não tem gênero, não tem nada. Ele é muito mais amplo do que o nosso cliente, vamos dizer assim, o nosso... se você pudesse falar um pouquinho isso. Alguma outra pergunta? João? Leva. Bom dia. Como vocês trabalham com empresa e diversidade direto, e a gente está trabalhando as questões de alocação em cargos de chefia, e eu também gostaria de saber se vocês têm algum dado, se vocês trabalham com algum dado de aumento de salário e capacitação em cargos já ocupados por negros e negras dentro das empresas. Por exemplo, se eles estão na maioria dos cargos que não são de chefia, como existe essa capacitação para pessoas que não estão em cargos principais das empresas, principalmente a advocacia. O que eu quero dizer com isso? Dentro de escritórios, eu já tive dentro de escritório na função de estagiário, e eu percebi que quem servia, normalmente, eram pessoas negras. E não tinha programa de aumento salarial, não tinha programa de bonificação, enquanto a bonificação era distribuída por todos os cargos de chefia, ou, por exemplo, todos os cargos que, em tese, eram enxergados como merecedores de bonificação, mas os cargos que não eram enxergados como possíveis de bonificação poderiam já ser melhores remunerados e melhor distribuídos tanto os benefícios quanto as oportunidades. A gente pode responder essas e, eventualmente, se der um tempinho, a gente pode colher mais perguntas. Quem quiser começar? Daniel, Sheila.
aqui do seu lado. Respondendo ao Quiroga, a gente percebe que eu percebo que tem uma diferença, sim. A gente tem visto que uma parte da mobilização das empresas de se empoderarem nessa causa, além da própria pesquisa que o Daniel trouxe, que são dados irrefutáveis, né? A gente vê que isso traz, de fato, uma melhoria econômica, um desenvolvimento econômico mais aprimorado, mas a gente vê que as empresas elas têm esse interesse para criar essa vinculação do consumo com a imagem, né? Então a gente vê principalmente empresas de cosméticos que fizeram uma série de investimentos porque eles estavam fazendo a produção de produtos voltados para a mulher negra, mas quem estava pensando, desenvolvendo esses produtos não eram pessoas negras, não eram mulheres negras. Então começou a haver um investimento ao contrário, de tentar fazer uma interligação daqueles que estão fazendo o produto com aqueles que estão vendendo o produto, desenvolvendo o produto. E isso é interessante até em níveis de estratégia, né? Você cria aquela vinculação e é por isso que a gente fala que a gente tem que trazer as experiências diversas, porque o olhar é diferente. Uma mulher negra vai saber o que ela quer quando está procurando um produto para o cabelo dela, né? Ela sabe o que é lidar com aquilo diariamente, enquanto um homem branco, provavelmente não saberia fazê-lo, né? Então, até a nível de estratégica, isso é mais eficiente. De fato, você ter alguém pensando ali é algo que pode gerar, de fato, um impacto, criar um produto melhor. Uma ligação que eu faço um pouco com o mundo de direito, né? Que ponto a gente ganha quando a gente traz a diversidade para o mundo do direito? E aí, nos cargos públicos, a questão da perspectiva do olhar, a multiplicidade do olhar, você trazer diferentes realidades, diferentes narrativas para o momento que você estiver aplicando a legislação. Na parte do poder público, isso é diferente. Agora, eu entendo quando você coloca a questão dos escritórios, né? Os escritórios ele tem que servir o cliente. E como o Daniel colocou, a percepção da realidade da realidade da sociedade brasileira, a percepção das pessoas que estão ali compondo é aquele olhar viciado pelo racismo estrutural. Então, a pessoa tende a não confiar tanto naquele que está fazendo, porque ele é enviesado pelo olhar do racismo, né? Então, a gente tem todo aquele trabalho de fazer para mostrar que não somos iguais, estamos a nível de igualdade, a equidade racial passa por esse processo, né? Da pessoa conseguir enxergar uma pessoa branca, uma pessoa negra como igualmente capaz, assim como a gente vê que às vezes as pessoas duvidam da própria capacidade da mulher apenas por ser mulher. Então, teve até, e aí citando um pouco um dado relacionado ao mundo do direito, na magistratura brasileira, na magistratura aqui de São Paulo, quando eles tiraram o nome da pessoa que estava concorrendo, corrigindo a prova, né, no processo de dissertação da magistratura, quando eles tiraram o nome, então os avaliadores não conseguiam mais distinguir se eram homens ou se eram mulheres quem estavam prestando aquele exame, o número de mulheres no concurso seguinte aumentou cerca de 30%. Né? Então, a gente vê, a gente tem aquele olhar enraizado pelo machismo, pelo racismo, e que é uma coisa que precisa ser superada. Então, eu vejo essa grande dificuldade dentro do mercado do direito corporativo, porque você ali está vendendo uma pessoa também. Quando você está vendendo o seu serviço, você também está vendendo essa pessoa. Então, por isso que a gente precisa investir em destruir esses pré-paradigmas, né? E talvez dialogando um pouco com a pergunta do João, a gente tem pesquisas que já demonstram essa disparidade salarial, né? Tanto entre homens negros e homens brancos, e mulheres negras, mulheres brancas, e homens e mulheres. Assim, o próprio perfil ele traz um pouco dessa questão da disparidade salarial entre esses vários segmentos. Acho que o Daniel também pode falar um pouco melhor sobre isso. Não, eu acho que tem essa dimensão, então, que foi colocada da reação das empresas, que eu acho que dialoga com essa... Que primeiro, assim, eu acho que tem que fazer uma diferenciação, em geral, inclusive no livro que a gente publicou esse ano, lá no CERT, sobre equidade racial nas empresas, eu fiz uma pesquisa principalmente de multinacionais que têm práticas de diversidade lá fora, mas que aqui no Brasil não necessariamente têm as mesmas práticas, né? E isso é interessante também quando você compara com o empresariado brasileiro, porque quando você traz esses dados, por exemplo, da McKinsey, isso não é tão novidade para eles lá fora, mesmo nas subsidiárias aqui no Brasil. Quer dizer, você traz um dado e aí você pode já aprofundar. Em geral, para o empresariado brasileiro é de surpresa, porque, em geral, essa questão ainda passa por um tabu,
né? Quando se discute diversidade, vai se discutir gênero, e normalmente focado em mulheres, e aí as mulheres negras vão trazer que gênero não tem sido inclusivo para elas, né? Então, gênero, PCD por conta das cotas, né? E você não tem equidade racial como algo que passava ali por uma ideia concreta. Agora isso tem mudado, eu diria que principalmente esses 2 últimos anos. Então você traz, ainda é uma surpresa, mas bem positiva agora. Quer dizer, então como é que a gente implementa, como é que a gente faz, e parte de práticas anteriores. Então compara-se muito as práticas. Lá fora é muito mais já. Quando você pega Estados Unidos, principalmente, e Reino Unido, você tem experiências já que você pode comparar boas práticas e pensar aqui. E essa questão de como tirar os aspectos negativos, né, da pergunta sobre raça-cor, isso é algo que não é só das empresas. Eu acho que, como o CERT inicia em 1990, e nossas primeiras instituições, na verdade, foram do poder público. E já na época tinha essa discussão, quer dizer, porque, vou dar um exemplo, durante um dos períodos aqui, por volta da Constituição, aqui em São Paulo, existiu acharam um código 4 em instrumentos de sistema de emprego que buscavam integração, que era para o contrário. Esse código 4 existia para informar cor, raça, no sentido de retirar o candidato. A gente sabe que isso também existe, né? Por mais que a gente avance e tal, mas você vai ter sempre a resistência e tanto a que é compreensível, porque esse dado sempre foi utilizado. Por exemplo, discutir isso na Europa. Eu passei um tempo lá em Budapeste e era muito mais complexo por conta da herança do nazismo lá, você ter essa coisa dos dados e abrir isso. Então, eles caminharam mais hoje em dia, mas no período que eu fui, que foi 2007, ainda tinha bastante discussão se sim, se não. Aqui no Brasil, por conta de várias portarias, de várias... a gente tem legislações, inclusive a Convenção 111 da OIT, que fala de matéria de emprego e profissão e discriminação. Você vai tendo, eu acho que o julgamento das cotas, né, e ações afirmativas foi fundamental também, porque ali eu acho que tirou um pouco desse tabu, principalmente no direito. Então, você tem uma discussão agora mais ampliada sobre essa classificação racial. Então, hoje, é um pouco mais fácil trazer a importância desses dados e ter um engajamento positivo, dizer que isso, diferentemente do que aconteceu sempre, agora é para igualar, agora é para buscar uma política de ação afirmativa. E o dos funcionários achei bacana, achei bárbara a sua ideia, mais do que uma pergunta, na verdade, é uma provocação para se pensar isso também, né? Quer dizer, você tem os funcionários ali também que estão contribuindo tanto quanto, e muitas vezes isso não é pensado mesmo. Eu acho que faz parte dessa discussão, quando a gente está pensando na empresa, pensar em todos os colaboradores, né? Acho que era isso, por enquanto. Não, então, obrigado pelas colocações e pelas falas da Sheila, Paulo, Daniel. Só uma provocação com relação que o Quiroga mencionou, a questão da diferença dos escritórios, das empresas. De fato, concordo 100% com o que a Sheila mencionou, a questão especialmente empresas que têm uma venda direta para consumidores, é diferente de escritórios. Por outro lado, muitos escritórios já notaram que, quando você trabalha com clientes internacionais, especialmente americanos e europeus, e especialmente em alguns setores, como em setor de tecnologia, de transporte, como transporte cooperativo, etc., eles exigem, os clientes pedem uma análise de diversidade no seu próprio para o escritório, para contratar o escritório. Então, eles querem um escritório que seja diverso no âmbito de gênero, raça, orientação sexual, identidade de gênero, etc. E com uma política clara de diversidade. Então, os consumidores, os escritórios talvez não tenham esses consumidores em massa, como tem empresas que vendem Danone. Mas, por outro lado, eles têm os clientes qualificados, os escritórios que aqui estão já sabem melhor do que eu, os clientes eles já têm buscado esse tipo de preocupação como uma preocupação séria, e isso tem vindo bastante. E a questão da qualificação, que a gente foi colocado um pouco também, nos últimos
anos, na última década, os negros dobraram nas universidades. Os números mostram que ele realmente dobrou o número de negros, em parte pela questão de ações afirmativas em diferentes universidades. E você tem... hoje, na última mês, também vai falar uma aluna do coletivo 20 de novembro, que é um coletivo negro aqui na FGV, e tem um coletivo no Mackenzie, tem na USP, em diferentes universidades. Então, negros qualificados e prontos para trabalhar no mercado jurídico, ainda é muito pouco em relação aos brancos pela desigualdade no acesso, mas existem e eles têm que ser valorizados. A gente já tem 2 exemplos aqui na mesa. Então, ou 3, contando comigo. Então, agora a gente passa para a próxima mesa. Eu passo o bastão para o meu colega professor Quiroga, para falar com os escritórios sobre o que eles têm feito com relação à diversidade. E é isso. Obrigado.